pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Daniel e sejam bem-vindos ao Ser Mais Criativo Júnior, que é o clube do livro para crianças e adolescentes. Então, como que vai funcionar? Bem, toda semana eu vou postar um novo vídeo para vocês e cada vídeo vai falar sobre um capítulo do livro que a gente vai estar falando. E sempre que eu terminar um livro, vamos começar outro, tudo bem? Então, toda semana tem um vídeo novo. E o primeiro livro que a gente vai estudar vai ser O Meu Pé de Laranja Lima, do autor José Mauro de Vasconcelos. Ele é da literatura brasileira, é um livro muito bom, vocês já devem ter ouvido falar. Então vamos começar? Aqui nós vamos falar sobre o primeiro capítulo e você pode assistir os outros vídeos se quiser saber mais. Esse livro é muito diferente dos outros livros, mas por quê? Olha, lembra de um livro que você leu recentemente? Como ele começa? Provavelmente ele deve começar com Certa Vez, ou Em Uma Floresta Encantada, ou ainda Pedrinho é um menino muito diferente dos outros, ou algo parecido, mas esse livro não. Se você for ver a frase de início dele, a primeira frase do livro, ela é assim: a gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. E pelo fato de o autor ter escolhido começar um livro de uma maneira diferente, mais interessante, a gente vai ter que adivinhar o espaço que é o lugar onde a história acontece, o tempo em que a história acontece e os personagens no meio do primeiro capítulo. Por quê? Lembra dos exemplos que eu dei no começo? Então, o primeiro exemplo, ele começa explicando o tempo em que a história acontece, o segundo, o lugar em que a história acontece, e o terceiro é os personagens, a história, o personagem principal. Mas aqui não é nenhuma dessas três alternativas. E é por isso que o primeiro capítulo é tão importante, porque ele explica qual é o personagem, qual que é o tempo e qual que é o espaço, mesmo não sendo na frase de início. Quanto aos personagens, temos os três personagens mais importantes para o primeiro capítulo, que são o Zezé, o personagem principal, o Totoca, o irmão do Zezé, e o tio Edmundo, que é tio deles. E você deve estar falando assim, mas tem outros personagens no primeiro capítulo? Tem a Jandira, tem a Glória, tem a mãe, tem um monte deles, mas eles não são tão importantes, porque nós não percebemos nenhuma característica deles, nenhuma característica marcante que vai ser importante para a história. As características do Zezé vão ser mostradas de um jeito muito diferente do usual. Como? Lembra quando ele estava conversando com o Totoca sobre o tio Edmundo? E o Totoca disse que o tio Edmundo é meio trongola e ele é meio mentiroso? O Zezé pergunta então pro Totoca: então o tio Edmundo e você já deve lembrar dessa parte, porque é uma parte que deixa a gente um pouco até mesmo indignado e a gente sempre se lembra dela. E você deve estar se perguntando, por que o autor fez isso? Por que ele colocou uma palavra dessas em um livro que faz parte da literatura brasileira? Um livro muito importante. Por que ele colocou? E não tem motivo. E aí eu vou te falar que tem sim um motivo. Primeiro porque esse palavrão ajuda muito a mostrar algumas características do Zezé. Primeiro, que ele mostra que o Zezé é muito inteligente. Por quê? A história diz que uma vez ele ouviu o pai dele falar isso de um amigo dele, talvez nem amigo, né? Mas uma pessoa que jogava cartas com ele. E já pensou assim, se uma pessoa que mente é uma pessoa, você já sabe o que, então, você sabe o que é aquilo? É sinônimo de mentiroso. Então, quando o Totoca diz que tio Edmundo é mentiroso, ele já se lembra da palavra que ele pensa ser o sinônimo de mentiroso. Outra coisa que ele nos mostra, essa palavra, é a falta de conhecimento do Zezé. Como assim? Mesmo o Zezé sendo muito inteligente, ele não sabe muita informação. Ele usa essa inteligência dele, essa lógica dele, para preencher as lacunas da falta de informação, porque ele não sabe o real significado dessa palavra. Então ele usa essa associação de palavras, de mentiroso com a palavra, para poder preencher a falta de conhecimento dele. Outra função dessa palavra aí é mostrar a realidade em que o Zezé vive. Todo mundo fala isso, o pai dele fala isso, os irmãos devem falar também, os amigos. Então, assim, é uma coisa que ele ouve muito, então ele deve achar natural. A gente não acha natural, mas ele deve achar, por isso que ele acha que não tem nenhum problema falar. Então, por mais que as pessoas briguem e falem pra ele não falar, ele pensa assim, ué, as pessoas que estão brigando comigo falam, então por que eu não posso falar? E é por isso que as palavrões são tão importantes. Vão ter vários palavrões, tá? Já avisando pra quem não leu o livro ainda,
Mas sempre que tiver um palavrão, vai ter um motivo para ele estar lá também. Então sempre que a gente se deparar com um palavrão, eu vou explicar aqui qual é o motivo dele estar no livro, tudo bem? E o Totoca? O Totoca é o oposto do Zezé. Por quê? Olha, o Zezé é aquele menino inteligente, mas ele não sabe de tanta coisa. Mas ele é um menino muito bondoso e carinhoso, por mais que ele seja muito levado, né? E como os próprios pais e a família dele diz, ele tem o diabo no sangue. Mas o Totoca não. O Totoca, ele é um menino que não é muito inteligente, mas ainda assim ele já viveu mais que o Zezé, então sabe mais coisas. Ele sabe o significado daquela palavra, por isso que ele fala pro Zezé não falar aquilo, porque ele sabe o significado. Então ele está alertando o Zezé. O Totoca não é muito imaginativo, ele é mais realista, tanto que mais pra frente a gente vai ver uma cena muito triste com o Totoca e o Zezé, mas ainda não chegamos lá. E quanto ao tio Edmundo, o que podemos dizer dele? Bom, ele é um velho comum, um idoso comum, não vamos desrespeitar as pessoas mais velhas, mas ele é um idoso comum, mas ele sente uma afeição pelo Zezé. A gente pode perceber isso, mesmo ele tendo batido no Zezé. Outro ponto importante do primeiro capítulo é quando o Zezé conta a história da mãe dele, quando ela está lá lavando as roupas e cantando aquela música triste. Por que isso é importante? Isso mostra, primeiro de uma forma mais leve, que é uma família pobre. A mãe dele está lavando roupas de outras famílias para poder ajudar a conseguir algum dinheiro, entendeu? Então mostra essa pobreza dessa família, entendeu? E essa pobreza vai ser um fator muito importante para a história, porque tudo gira em torno deles serem pobres. Tudo que acontece é porque eles são pobres, então é muito importante. E lembra que eu falei que o Totoca ele era um pouco mais realista, mais pé no chão do que o Zezé? O Zezé, ele imagina as coisas, deixa tudo mais poético. O Totoca não, ele já é mais velho, ele já sabe mais das coisas. Então, quando eles chegam na casa, o Totoca começa a contar a história da família dele. Então, o que o autor começou de um jeito mais leve, dando a ideia de que a família é pobre, agora ele já está enfatizando mais, mostrando que eles são realmente muito pobres, que eles não conseguem pagar nada, o pai deles está desempregado, a mãe e a irmã têm que trabalhar para conseguir algum dinheiro para sustentar a família. Então é uma situação muito triste deles, a que eles vivem, e é por isso que a história vai ser tão emocionante. E quanto ao lugar em que a história acontecia? Bom, lembra quando o Zezé e o Totoca atravessam a rua Rio São Paulo? Talvez você não conheça ela hoje, mas antigamente era uma rua muito conhecida, então não tinha necessidade do autor falar a cidade em que a história se passava. Era só colocar o nome dessa rua e todos iam entender. Olha, eu vou ler aqui pra você vai entender. Essa nota aqui, o meu livro traz ela. Talvez o seu livro também traga, mas se não traz, preste atenção, tá? Inaugurada em 1861, a antiga estrada Rio-São Paulo tem quase 32 quilômetros de extensão. Fica no estado do Rio de Janeiro e liga o município de Seropédica ao bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa estrada fazia parte da ligação rodoviária entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, trajeto hoje cumprido pela BR-116, a rodovia Presidente Dutra. Então, essa rua, essa estrada, ficava não na cidade, ela passava por todo o Rio de Janeiro e também um pouquinho de São Paulo, mas ela aqui nesse caso está dentro da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entendeu? Bem importante ressaltar que a zona oeste do Rio de Janeiro, o bairro que eles estão, é um bairro pobre, o que enfatiza ainda mais a pobreza deles. Então, o que o autor está querendo mostrar aqui, ele é pobre, ele é pobre, ele é pobre, ele é pobre. Já o tempo dá para perceber muito bem quando o Zezé pede para o tio Edmundo aquele cavalo raio de luar. Por quê? Igual ele falou, o cavalo pertencia a Fred Thompson. Fred Thompson é o ator do cinema mudo. E ele nasceu em 1890, morreu em 1928, se eu não me engano. O meu livro traz uma nota sobre Fred Thompson. Meu livro traz muitas notas. Eu vou ler aqui pra vocês. Nascido em 1890 e
1928, o ator americano Fred Thompson interpretava um famoso cowboy no cinema mudo. Os cowboys são vaqueiros, figuras típicas do oeste e do cinema norte-americanos. Então, como ele nasceu em 1890, morreu em 1928, e para ser vaqueiro, cowboy, para interpretar, esse Fred Thompson devia ter mais ou menos uns 20 a 30 anos, a história se passa mais ou menos em 1920. Então foi há muito tempo atrás, foi há 100 anos. Então, muita coisa que está escrita aqui não é a nossa realidade de hoje, mas era a realidade do autor nesse tempo e é isso que ele quer nos passar. Também a gente percebe que essa história é uma autobiografia, porque o nome do menino é Zezé, o nome do autor é José. Então, é uma autobiografia. Então, sempre que você for ler esse livro, lembre-se de que é uma história real, de uma pessoa real. Então, o que a gente entende com o primeiro capítulo? A gente entende as características desses três personagens, Zezé, Totoca e Tio Edmundo. A gente entende que é uma família muito pobre, entende o lugar em que a história acontece e entende também o tempo em que a história acontece. Então, por hoje é só. Esse foi o vídeo do primeiro capítulo de O Meu Pé de Laranja Lima, do autor José Mauro de Vasconcelos. Se achou interessante, assista os próximos vídeos. Então, até logo. Tchau, tchau. Muito obrigada.